Eu tô Vamos muito lá. preocupado em estar conversando com você e mexendo a mão aqui, você já tá pensando, depressivo. Aí eu ponho a mão aqui e você fala, Vai ser- babaca. Você faz isso no seu dia a dia? Esse é seu trabalho? O que que você poderia dizer melhor sobre esse assunto? Na verdade, a análise que a gente faz ela é do formato do corpo. Então, se você se mexeu ou não pra gente, tanto faz. Muitas vezes os gestos, eles vão confirmar aquele padrão de comportamento, aquele padrão de funcionamento no momento. Entendi, o pessoal, tipo, metaforando essa galera, É, analisa se o cara faz muito assim, ele tá tendo... Expressões, exato. né, eu Então, acho, eles vão né? analisar o que a pessoa está pensando, sentindo, Sim, fazendo naquele mentindo. exato momento. Então, você me fez uma pergunta e, de repente, o sujeito ele reagiu daquela forma. Então, aquela análise é a análise, vamos chamar de uma análise pontual e momentânea. A análise que nós fazemos é a análise do padrão de funcionamento da pessoa, ou seja, esse é o padrão básico de funcionamento dessa pessoa. Você Então, consegue analisar pela foto pela o que foto. uma pessoa tem de Então, problema, por exemplo, se eu precisar pedir um favor para vocês aqui, eu pediria para ele. Se for O pedir gordo, né? Se quê? for pedir, tem explicação. Se for pedir para você, vai ter que ser de um jeito diferente. Se for pedir para ele, vai ter que ser de um jeito diferente, por conta do padrão de funcionamento de cada um. Então, a gente entra realmente para resolver problemas e conflitos que as pessoas têm, ou com elas ou com as outras, justamente por causa desse desencaixe, Tá. certo? Explica por que que você pediria pro Betinho. É que ninguém tá vendo o corpo do Betinho. Põe a foto do Betinho pra vocês verem por que que ele vai Pronto. pedir favor pro Betinho. Pronto. Você fez a brincadeira do gordo, mas falando dos 5 traços, os que ele tem mais é o traço de caráter oral. Então, ele é um sujeito que tende a se importar mais com as pessoas. Então, se eu pedir um favor para ele vai tentar entender por que que eu preciso daquele favor, certo? Na sua análise, é tipo assim, é por que que eu te faria isso? A dele é porque eu estou precisando disso. Ou seja, é muito diferente. De cara, ele já começa a se Quem importar é o menos comigo. confiável daqui? Vai. O menos É. confiável, pô, aí você me ferra. Não, O vai, tamo aqui, mais ó. confiável é ele. O menos, Fala que sou eu pra não se ferrar. é, a briga é boa aqui. Eu e GG. Ele é mais difícil de se entregar em qualquer tipo de relação. Então, ele demora muito mais para confiar. Então, ele fica mais armado. E um sujeito mais armado, é óbvio, é mais difícil confiar nele. Então, você tende a achar que as pessoas, elas querem te fuder. E não é só por histórico ou coisa do tipo. Ele tem uma preocupação muito menor com isso. Porque ele tem um segundo traço alto também, que é o traço do desfraude. Todos têm um momento. O oral é o do momento da amamentação, lá da mielinização do sistema nervoso. E o outro que ele tem alto é o traço de caráter masoquista, que não tem nada a ver com o distúrbio ou patologia, que é o traço que se forma no momento do desfraude. Então, também é um traço muito sentimental, só que é uma pessoa forte. Não é uma pessoa veloz, ágil, mas é uma pessoa forte e consistente. Então, quando eu peço para ele vai se importar comigo. E se for difícil, ele é forte. Quando eu peço para você, você vai saber o que é que eu ganho com isso. E se for difícil, você vai falar, procura outro. Quanto Mas mais como é difícil que for. você vê isso? Como é que Ah, o ele senhor está na observa? minha Não, não, frente. mas que tipo de coisa? É um ombro? É um Tá. peito? O que Cada que... traço ele tem um padrão específico. Então, formas geométricas. Primeiro traço que se forma na gestação é o esquizoide. Ele tem um formato longilíneo. O que que é o esquizoide? Pensa assim que a gente é bem burro. Bem gente é burro. bem Então, burro. beleza. Pensa assim. São 5 traços que se formam durante o momento de mielinização do sistema nervoso. O sistema nervoso está se esparramando pelo corpo, certo? Quando você olha esses fios elétricos aqui, você sabe que você jogou um fio para plugar uma ponta na outra, passar energia e controlar alguma coisa, Claro. certo? O sistema nervoso é a mesma forma. Só que diferente desse fio, esse fio quando você jogou e esparramou ele aqui, ele estava pronto. A parte interna e a parte externa, o cobre e a borracha, Tá. o plástico. O sistema nervoso ele se desenvolve de forma diferente. É como se primeiro eu passasse todo o cobre e depois viesse encapando, que é a parte da mielinização. Então, de acordo com a vivência em cada uma dessas 5 fases, o sistema nervoso ele vai moldar o corpo como um recurso para proteger a mente da dor, da dificuldade que ela viveu naquele momento. Isso já começa no útero. E ali o primeiro traço que está se formando é o traço que tem esse nome feio chamado esquizoide. Que loucura. Então, por exemplo, do cara. a gestação da mãe dele foi mais difícil para ela do que a gestação da sua mãe. Então, logo, isso vai fazer com que ele seja um cara muito mais racional e lógico do que você. Então eu sou um cara mais emocional.
você é um cara mais de atitude, você se baseia na emoção. Ele já é um cara que, enquanto não fizer sentido lógico para ele, ele não se sente confortável. Concorda, Marcão? Pra caralho, pra É por causa caralho. do boné, que tá escrito assim, eu sou racional. Não. Tá Racionais MC. Racionais MC. Preciso de um sentido lógico. Preciso de sentido De lógico. onde ele tirou isso? Da música que o maluco ouve. Então, quando a gente olha para o formato do corpo, a gente vai entender qual formato básico tem nessa mistura. Porque todos nós passamos pelas 5 etapas. Gestação, amamentação, primeiros passos, desfraude e surgimento da sexualidade. Na medida em que o sistema nervoso vai se mielinizando, se encapando, se desenvolvendo. Por que se desenvolve diferente em pessoas diferentes? Porque elas vivem situações diferentes. E aí é uma mistura do material genético com a vivência nessas fases. Então, por exemplo, a cor do seu olho, a cor da sua pele, a cor do seu cabelo foi definido exclusivamente por fator genético. Mas a densidade da sua pele, o formato do seu rosto, teve a contribuição da mielinização.